Olá, futuro aprovado, futura aprovada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. É uma alegria estudar com vocês. No vídeo de hoje nós começaremos a estudar as classes gramaticais. Nós iremos dividir esse assunto em 2 ou mais vídeos, justamente para que os vídeos não fiquem muito extensos, ok? Hoje nós veremos as seguintes classes gramaticais. Na tela, por favor. Substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e advérbios. Nós trabalharemos com questões da banca VUNESP. Atenção você que está prestando, que quer prestar, que está estudando para o concurso de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Esse é um conteúdo que consta do edital, ok? Nós vamos resolver exclusivamente questões de provas anteriores para escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo. Perfeito? Então, você que pretende ser escrevente como a gente e escrevente com a gente, fica muito atento a essa aula. E se você conhece alguém também que queira prestar esse concurso, que esteja estudando, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, enfim, com quem você conheça. E obviamente, se você não pretende prestar esse concurso, fique também de olho nessa aula, fique com a gente, porque esse é um assunto extremamente cobrado em todos os editais. Vamos lá? Vamos de questão? Primeira questão na tela, ano 2023, VUNESP, como eu já disse, escrevente técnico judiciário, TJ São Paulo. Pessoal, apenas um último recadinho antes da gente iniciar. Todas as questões que nós iremos resolver contêm textos, porém, para que o vídeo não se alongue demais e para que a aula não fique muito maçante, nós não faremos a leitura desses textos, porque a não leitura não irá influenciar na resolução das questões, ok? Mas o arquivo com as questões comentadas vai estar disponível na descrição desse vídeo, então basta que vocês acessem e aí vocês façam a leitura dos textos na íntegra, caso queiram. Perfeito? Então vamos lá, vamos de questão. Primeira questão, 2023, após o texto nós temos a seguinte questão. Identifica-se uma expressão iniciada com artigo em. Vamos falar um pouquinho dos artigos. Artigos são aquelas palavrinhas que especificam ou generalizam os substantivos ou os adjetivos, ok? Então, quando eu digo a frase "A casa da Maria era bonita", eu tenho alguém, uma palavrinha especificando casa. Não é qualquer casa, é a casa da Maria. Então, esse a é um artigo, ok? E como ele está especificando, nós dizemos que ele é um artigo definido. Mesma coisa para o gênero masculino. Se eu disser "o carro da Maria era bonito", o está especificando o carro, não é qualquer carro, mas sim o carro da Maria. E por ele estar especificando, ele é denominado artigo definido. Diferente de quando eu digo "eu vivi um momento feliz". Nesse caso, um momento, eu estou especificando qual foi exatamente o momento? Não, eu estou generalizando. Pode ter sido um momento agora, um momento há uma semana, um momento há um ano, um momento há um mês, um momento ao longo de toda a minha vida, um momento feliz. Então eu estou generalizando. Portanto, esse ele também é um artigo, mas não definido, e sim indefinido. Então nós temos a e o
como artigos definidos e um e uma como artigos indefinidos. Perfeito? Então vamos encontrar dentre as alternativas, vamos reler de novo aqui o que ele pede. Identifica-se uma expressão iniciada com artigo definido. Vamos encontrar dentre as alternativas qual delas contém uma frase iniciada por artigo definido. Vamos lá? Alternativas na tela, por favor. Alternativa A, com taxa de desocupação de 7,9%. Esse com é um dos artigos que nós acabamos de ver anteriormente? Não, né, pessoal? Com, na verdade, é uma preposição. Nós não estudaremos as preposições nessa aula, mas caso você já queira anotar, com é uma preposição e não um artigo. Alternativa B, a expressiva queda do desemprego no país. Esse A, ele é um artigo? Sim, por quê? Porque ele está identificando queda, certo? E ele é um artigo definido ou indefinido? Ele está especificando ou ele está generalizando? Ele está especificando a expressiva queda. Não é uma queda qualquer, é a queda expressiva. Portanto, esse é o nosso gabarito. Aqui nós temos uma frase iniciada por um artigo definido. Vamos ver as outras alternativas. Alternativa C, um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Um momento. Aqui nós temos um artigo? Sim, né? Ele está generalizando momento, mas por ele estar generalizando, não é o momento, é um momento, qualquer momento. Então, ele não é um artigo definido, mas sim um artigo indefinido. Por isso que a alternativa C está incorreta. Alternativa D, em busca de ocupação. Em é um artigo? Não. Em é uma preposição, ok? Alternativa E, entre os que se declaram pretos. Entre é um artigo? Não. Entre é uma preposição também. Portanto, gabarito, alternativa B. Próxima questão, mesmíssima prova, inclusive usando como referência o mesmo texto da questão anterior, também do ano de 2023, VUNESP, escrevente técnico judiciário, TJ São Paulo. Após o texto, temos a seguinte questão. Considere as passagens. Primeira, isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Segunda, embora tenha aumentado recentemente, ainda é o menor em 5 anos. Terceira, as médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Os termos destacados expressam correta e respectivamente circunstâncias de. Vamos reler as passagens na tela. Primeira passagem, isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Nessa passagem nós temos como termo destacado a palavra claro, que por sinal está entre vírgulas. Isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Nós percebemos aqui que esse claro, ele é um advérbio. Mas Letícia, o que são advérbios? Advérbios são termos que imprimem, que expressam circunstâncias das mais variadas. Eles podem expressar circunstâncias de tempo, circunstância de modo, circunstância de causa, circunstância de lugar, circunstância de afirmação, circunstância de inclusão. Não é necessário que nós decoremos, tá?
porque são as mais diversas causas. As mais diversas circunstâncias, perdão. O que nós precisamos entender? Como eu identifico um advérbio? Pela função que ele está ocupando na frase, pelo sentido que ele está trazendo a essa frase, tá? Agora, um macetezinho. Geralmente, os advérbios, se eles estiverem no começo da frase, não. Mas se eles estiverem no meio, eles estarão entre vírgulas, como nesse caso, tá? Então, vamos olhar para essa frase, vamos tentar entender qual é a circunstância que esse advérbio está expressando. Isso não quer dizer, claro, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Vamos tentar substituir por obviamente. Isso não quer dizer, obviamente, que se viva um momento brilhante de pujança econômica e ascensão social. Percebam que a frase continua exatamente com o mesmo sentido quando eu substituo por obviamente. Então, esse advérbio claro, ele está dando uma ideia de afirmação, certo? Isso não quer dizer, claro, entende? A gente usa esse termo quando a gente quer afirmar coisas, não é? Então, esse termo destacado, ele está expressando uma circunstância de afirmação. Vamos ver a segunda. Embora tenha aumentado recentemente, ainda é o menor em 5 anos. Aqui nós temos 2 termos destacados, o recentemente e o ainda. Quais serão as circunstâncias que esses 2 advérbios estão expressando? Quando eu digo recentemente, a gente tem uma ideia do quê? De tempo, certo? Recentemente é o mesmo que há pouco tempo, correto? E o ainda, nesse contexto, ainda é o menor em 5 anos. Também traz uma ideia de tempo, porque percebam, é como se eu dissesse, continua sendo o menor em 5 anos. Então, é uma ideia de temporalidade. Então, aqui, nessa passagem, ambos os termos destacados, tanto recentemente quanto ainda, expressam uma circunstância de tempo, ok? Então, por favor, vão anotando, tá, gente? Não fiquem só ouvindo, né? É interessante que vocês vão anotando para que o conhecimento vá sendo fixado. Então, nós temos, na primeira passagem, um advérbio expressando a ideia de afirmação. Na segunda passagem, 2 advérbios expressando a ideia de tempo. Vamos ver a terceira. As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. O que será que esse ademais, que também está entre vírgulas, assim como na primeira passagem, então nós podemos identificá-lo facilmente como um advérbio, o que será que esse ademais está expressando nessa frase? As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Vamos tentar trocar por um outro termo? Se a gente trocar, por exemplo, por além disso, será que dá certo? Vamos ver? As médias, além disso, escondem desigualdades de todos os tipos. Olha, deu certo, o sentido foi preservado. Então, ademais, além disso, eles expressam uma circunstância do quê? Quando a gente diz alguma coisa e depois a gente diz além disso ou ademais, não é porque a gente quer incluir uma outra coisa àquilo que a gente disse anteriormente? Sim, né? Então esse ademais, ele está expressando uma circunstância de inclusão, ok? Então nós temos um advérbio que expressa uma circunstância de afirmação,
2 advérbios que expressam circunstância de tempo e um advérbio que expressa uma circunstância de inclusão. Vamos procurar em qual das alternativas nós encontramos essa sequência? Afirmação, tempo, tempo e inclusão? Alternativa A, intensidade, modo, tempo, concessão? Nada disso. Alternativa B, afirmação, tempo, tempo, inclusão? Perfeito, esse é o nosso gabarito. Alternativa C, modo, tempo, afirmação, intensidade? Não. Alternativa D, causa, modo, afirmação, inclusão? Não. Alternativa E, afirmação, tempo, modo, comparação? Nada disso. Gabarito, portanto, alternativa B. Próxima questão, ainda da mesma prova 2023 e ainda tendo como referência o mesmo texto utilizado nas questões anteriores. Após o texto, temos a seguinte questão. Nas passagens, primeira passagem, a expressiva queda do desemprego. Segunda passagem, isso não quer dizer, reticências. Os termos destacados pertencem correta e respectivamente às mesmas classes de palavras daqueles destacados em. Vamos entender o que essa questão está pedindo para a gente. Então, nós temos 2 passagens e em cada passagem nós temos um termo destacado. A primeira coisa que nós temos que observar é a qual classe gramatical pertencem os 2 termos que estão destacados nessas passagens que o enunciado está trazendo. Na primeira passagem, a expressiva queda do desemprego. Nós temos como termo destacado a palavra expressiva. A palavra expressiva pertence a qual classe gramatical, pessoal? A expressiva queda do desemprego. Ela é um adjetivo. E o que são adjetivos? Adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Então, todo adjetivo ele vai dar uma característica para o substantivo, seja ela boa ou ruim, né? Por isso que eu não posso dizer, o adjetivo dá qualidade para o substantivo. Não. Ele pode dar um defeito também, né? Então não dá pra gente dizer que seja uma qualidade, mas sim uma característica. Expressiva é uma característica de queda, certo? Então, o primeiro termo destacado nós já sabemos que é um adjetivo. Segunda passagem, isso não quer dizer, o termo destacado é isso. A qual classe de palavras pertence o termo isso? Isso é um pronome. E por quê? Como eu sei que ele é um pronome? Porque pronome é sempre a palavra que vai retomar um nome já dito anteriormente, ok? Então, nesse caso, ele é um pronome demonstrativo, né? Isso, e ele está retomando algo que foi dito anteriormente. Então, o texto disse alguma coisa e depois ele disse, olha, mas tudo isso que eu disse anteriormente não quer dizer, ok? Então, nós temos um adjetivo e um pronome. Agora, nós vamos ter que procurar qual das alternativas apresenta como termos destacados primeiro um adjetivo e depois um pronome, ok? Vamos ver? Alternativa A. Graças a um crescimento surpreendente da economia. Segundo trecho, pode-se constatar de qualquer modo que o mercado de trabalho. No primeiro trecho, graças a um crescimento surpreendente da economia, nós temos como termo destacado crescimento. Nós estamos procurando primeiro um adjetivo. Crescimento, que é o primeiro termo destacado, é um adjetivo? Não, né? Crescimento é um substantivo. Nessa passagem, o adjetivo é o surpreendente, graças a um crescimento surpreendente da economia. Na segunda passagem,
pode se destacar de qualquer modo. O termo destacado é qualquer. Qualquer é um pronome? Assim como isso? Sim, ele é um pronome, tá? Não é um pronome demonstrativo como isso, mas é um pronome de qualquer modo, ok? Ele está retomando um nome, né? Ele está substituindo um nome, certo? Então ele cumpre a função de um pronome, ok? Ele é um pronome indeterminado, né? Nesse caso, nós classificamos como qualquer como sendo um pronome indeterminado. Então aqui nessa alternativa nós temos o primeiro termo destacado é um substantivo, o segundo é um pronome. Portanto, ela está incorreta. Nós queremos primeiro um adjetivo e segundo um pronome. Vamos ver a alternativa B. Primeira passagem. O mercado de trabalho se tornou mais favorável em todos os recortes. Segunda passagem. Graças a um crescimento surpreendente da economia. Na primeira passagem, nós temos como termo destacado todos. Na segunda passagem, nós temos como termo destacado surpreendente. Então, primeira passagem. O mercado de trabalho se tornou mais favorável em todos os recortes. Todos é um pronome, certo? Assim como qualquer, ele é um pronome indeterminado também, perfeito? Nós estamos procurando, no primeiro termo destacado, um adjetivo, ok? Então, já não é. Graças a um crescimento surpreendente da economia. Quem está destacado é o surpreendente. Surpreendente pertence a qual classe de palavras mesmo? Adjetivo, ele está caracterizando crescimento. Então perceba que aqui nessa alternativa, o examinador maldoso fez uma troca, porque nós estamos procurando um primeiro termo destacado que seja adjetivo e um segundo termo destacado que seja pronome. E aqui ele nos trouxe o primeiro termo como sendo um pronome e o segundo como sendo um adjetivo. Olha que ele pega o candidato desatento, mas não é o seu caso. Vamos ver a alternativa C. Primeira passagem, a começar pelo rendimento médio do trabalho. Nós temos como termo destacado médio. Segunda passagem, as médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Nós temos como termo destacado todos. E aí, pessoal? Voltando na primeira passagem da letra C, a começar pelo rendimento médio do trabalho. O termo destacado é médio. Qual a classe gramatical desse termo médio nessa frase? Ele é um adjetivo. Por quê? Porque ele está caracterizando rendimento. É um rendimento médio. Não é um rendimento grande, não é um rendimento pequeno, é um rendimento médio. Então, ele é um adjetivo. Essa alternativa começou bem. Lembrem-se que nós estamos procurando um primeiro termo destacado que seja um adjetivo. Vamos ver agora o segundo termo destacado. As médias, ademais, escondem desigualdades de todos os tipos. Todos é o termo destacado. Qual é a classe gramatical da palavra todos? É um pronome indeterminado. Muito bem, tenho certeza que você acertou. É isso mesmo. E nós estamos procurando um segundo termo destacado que seja justamente quem? O pronome. É isso, lindo, alternativa linda. É esse o nosso gabarito. O primeiro termo destacado é um adjetivo, o segundo termo destacado é um pronome. Vamos ver as outras, por que elas estão erradas? Alternativa D. Primeira passagem, um momento brilhante de pujança econômica. Segunda passagem,
Trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014 a 2016. Na primeira passagem, nós temos como termo destacado pujança, um momento brilhante de pujança econômica. Pujança, pessoal, qual a classe gramatical dessa palavra? Ela é um substantivo, certo? E nós temos econômica como caracterizando essa pujança, ok? Né? Pujança significa crescimento, enfim, abundância, certo? Então, nós temos um substantivo e o que nós queríamos era um adjetivo, portanto, já começamos mal. A segunda passagem, trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014 a 2016. Nós temos como termo destacado o desde. A qual classe de palavras pertence essa palavrinha, desde? Desde é uma preposição. Como eu já disse, não estudamos nessa aula, mas, caso já queiram deixar anotado, desde é uma preposição, ok? Alternativa E. Primeira passagem. Trata-se da melhora mais longa e aguda desde o fim da recessão de 2014 a 2016. Nós temos como termo destacado a palavra melhora. Qual é a classe gramatical de melhora? Trata-se da melhora mais longa e aguda. Melhora aqui é um substantivo, certo? Por quê? Porque nós percebemos isso porque ela está sendo caracterizada por mais longa e aguda, né? Então, todo nome que é caracterizado por um adjetivo é um substantivo, ok? Segunda passagem da letra E. Entre os que se declaram pretos, a taxa de desocupação é de 9,9%. E aqui nós temos como termo destacado o termo entre. Qual é a classe gramatical da palavra entre? Ele também é uma preposição, ok? Portanto, gabarito alternativa C. Próxima questão, ainda de 2023. Repetindo, VUNESP, escrevente técnico judiciário, TJ São Paulo, mas agora utilizando como referência um outro texto que nós também não leremos aqui, ok? Após o texto, temos a seguinte questão. Na frase que inicia o texto, a Branca de Neve da Disney fez 80 anos com direito à chamada na primeira página de um jornalão de farta matéria crítica lá dentro. O emprego do substantivo destacado reforça. O substantivo destacado que nós temos aqui é jornalão. Vamos repetir a passagem? A Branca de Neve de Disney fez 80 anos com direito à chamada na primeira página de um jornalão e farta matéria crítica lá dentro. Percebam que jornalão, que é o termo destacado, é o aumentativo de jornal. Ok? O que o texto reforça? Qual é a ideia que nós queremos dar quando a gente usa um substantivo no aumentativo? A gente quer que seja chamada a atenção para ele, correto? A gente quer reforçar a sua importância. Não é um jornal qualquer, é um jornalão, não é isso? Então vamos ler as alternativas. Alternativa A. A irrelevância do tema e do meio de comunicação? Não, né, gente? Nada disso. Se eu quisesse dar uma ideia de irrelevância do meio de comunicação, eu usaria jornalzinho, jornaleco, né? Não jornalão. Alternativa B. O desprezo das pessoas pelo jornal referido? Também não, né? De igual modo, se eu quisesse dar uma ideia de desprezo pelo jornal, eu diria, saiu uma matéria da Branca de Neve da Disney num jornalzinho. Alternativa C, a importância do veículo de comunicação? Perfeito, esse é o nosso gabarito. Alternativa D, o exagero da matéria no jornal em questão?
Não, né? Eu não uso o substantivo jornalão no aumentativo para dizer que foi uma matéria exagerada. Eu diria a Branca de Neve da Disney fez 80 anos com direito a uma grande matéria, a uma imensa matéria, a uma abundante matéria num jornal, né? Então, o fato dele usar jornalão quer ressaltar a importância do meio de comunicação e não o exagero da matéria. Alternativa E, a grande repercussão atingida pela matéria? Também não, né? Nada disso. Portanto, aqui, gabarito, alternativa C. Próxima questão, ano 2021, outro texto. Após o texto, temos a seguinte questão. Nas passagens, primeira, proteção à saúde de todos os cidadãos. E, segunda, proteger a saúde de crianças, jovens e adolescentes. O substantivo cidadão faz o plural com ãos, e o substantivo feminino criança refere-se tanto ao sexo masculino quanto ao feminino. Substantivos com essas propriedades gramaticais, empregados em sua forma singular, estão destacados correta e respectivamente em. Vamos entender aqui o que ele está dizendo. Que o substantivo cidadão faz o seu plural em ãos, certo? Ele está dizendo isso. E ele está dizendo que criança é um substantivo feminino que pode ser usado para pessoas tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, é importante nós entendermos que quando nós falamos sobre gênero, nós estamos nos referindo ao gênero gramatical. Então, criança é um substantivo do gênero feminino, certo? Nós não temos o criança, nós só dizemos a criança. E quando nós dizemos a criança, da criança, para a criança, nós podemos nos referir tanto à criança do sexo feminino quanto à criança do sexo masculino, ok? Então, o que ele quer que nós encontremos nas alternativas? Dois substantivos que apresentem essas mesmas propriedades gramaticais, ou seja, um substantivo terminado em ão, cujo plural seja ãos, e um substantivo que seja do gênero gramatical feminino, que possa ser usado para se referir a pessoas tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Vamos lá, vamos procurar alternativas na tela. O tabelião confundiu-se na hora de assinar o contrato e pediu desculpas ao agente que esperava o documento para conferir. Nós temos como substantivos destacados tabelião e agente. Tabelião. O plural de tabelião é tabeliãos, assim como cidadãos? Não, né, pessoal? O plural de tabelião é tabeliães ou tabeliões, certo? O substantivo agente, ele é um substantivo feminino? Nós só dizemos a agente e aí serve tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino? Não, né? Nós podemos dizer o agente, assim como nessa frase. Pediu desculpas ao agente, certo? Então, ele é um substantivo tanto do gênero masculino quanto do gênero feminino, né? Ele é um substantivo de gênero neutro, certo? Então, essa não é a nossa alternativa. Alternativa B. Durante a missa, o padre pediu a atenção de todos os presentes e orientou aos fiéis para que fossem bons com toda a pessoa. Nós temos como substantivos destacados atenção e pessoa. Atenção faz seu plural com ãos, assim como cidadãos. O plural de atenção é atençãos? Não, né, pessoal? O plural de atenção é atenções. Então, essa já estaria errada por isso. Agora, vamos pensar no substantivo pessoa. Toda pessoa.
Será que ele é um substantivo do gênero feminino, gênero gramatical feminino, que pode ser usado para se referir tanto a pessoas do sexo masculino quanto do sexo feminino? Sim, né? Por que que ele é um substantivo do gênero feminino? Porque nós não dizemos todo pessoa ou pessoa, certo? Nós só dizemos a pessoa, toda pessoa. E por que que ele se refere tanto a pessoas do sexo masculino quanto a pessoas do sexo feminino? Porque quando eu digo toda pessoa, eu posso estar me referindo tanto a homem quanto a mulher, correto? Então, esse é um substantivo que, sim, é um substantivo de gênero feminino que pode se referir a pessoas do sexo masculino e sexo feminino. Mas o primeiro termo destacado não faz plural em ãos, por isso esse não é o nosso gabarito. Alternativa C. O patrão chegou alterado na empresa. Tinha sido informado de que um assaltante estava rondando aquela região. Nós temos como substantivos destacados patrão e assaltante. O plural de patrão é patrões? Não, né, pessoal? O plural de patrão é patrões, certo? E assaltante é um substantivo do gênero feminino? Não, né? A gente pode dizer tanto um assaltante quanto uma assaltante. Então ele é um substantivo de gênero neutro, correto? Então essa não é a nossa alternativa. Alternativa D. Alternativa D. Na sessão de terapia, o rapaz parecia fazer uma confissão ao referir-se à forma como tratava sua colega de trabalho. Os substantivos destacados são sessão e colega. Sessão faz o seu plural com ãos? Nós dizemos as sessões? Não, né? O plural de sessão é sessões. Então, aqui nós já temos o primeiro erro. Colega é um substantivo de gênero feminino? Nós só podemos dizer a colega, uma colega? Não, né? Nós também podemos dizer o colega, um colega. Então, ele é um substantivo de gênero gramatical neutro. Portanto, o nosso gabarito, já sabemos, será a letra E. Vamos ver por quê. Quando saiu da igreja, o sacristão ficou aterrorizado com o acidente e preocupado para saber se houve alguma vítima. Nós temos como substantivos destacados sacristão e vítima. Qual é o plural de sacristão? Essa palavra aqui talvez não seja muito comum no nosso vocabulário. Sacristão, ele pode fazer o seu plural de duas formas. Pode ser sacristãos ou sacristãs, ok? Então, sacristãos faz plural como cidadãos, que era o termo do enunciado, correto? E o substantivo vítima? Uma vítima, eu posso estar me referindo tanto a um homem quanto a uma mulher. E por que que ele é um substantivo feminino, um substantivo de gênero gramatical feminino? Porque eu não digo o vítima, um vítima, eu só digo a vítima, uma vítima, certo? Então, por esse motivo, esse é o nosso gabarito, porque sacristão faz o seu plural em ãos, assim como cidadão, e porque vítima é um substantivo feminino que pode ser utilizado, né, que é utilizado para se referir tanto a pessoas do sexo masculino quanto do sexo feminino, assim como criança, que era o substantivo do nosso enunciado. Perfeito? Letícia, como que eu vou saber qual é o plural das palavras terminadas em ão? Porque eu percebi que existem 3 plurais. Pode ser ões, como patrões, pode ser ãos, como cidadãos, ou pode ser ães, como sacristães, como tabeliães. Gente, é só na prática. Isso é lindo, não fiquem tristes. Nós somos falantes da língua portuguesa e nós sabemos usar o plural.
Percebam que a gente acertaria essa por eliminação, certo? Porque a única palavra ali que talvez não faça parte do nosso vocabulário, ou que seja menos comum, pelo menos, seria sacristão. Mas as outras, patrões, sessões, qual era a outra que nós vimos? Patrões, sessões, tabeliães ou tabeliões, enfim, elas fazem parte do nosso vocabulário, certo? Então, não existe uma regra, né? Felizmente para alguns e infelizmente para outros que gostam de regras, mas é só na prática realmente, porque os termos terminados em ão podem fazer plural dessas três formas, ok? Portanto, gabarito, alternativa E. E assim nós encerramos esse primeiro bloquinho sobre classes gramaticais. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, um grande abraço, até a próxima e bons estudos!